comigo. Atos 2, 42, 47. Deixe sua Bíblia aberta ao longo da ministração, que a gente vai caminhar ao longo desse texto, nessa tarde. Texto bem conhecido, mas fazendo reflexões práticas bem pertinentes para a vida da igreja. Diz assim o texto: perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, perseveravam unânimes no templo e partiam o pão de casa em casa. Tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando ao Senhor e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Você pode abaixar a cabeça comigo em oração? Senhor, fala conosco. Estamos expostos à Tua palavra. E te pedimos que a voz que nós venhamos a escutar nessa tarde seja muito mais do que a voz do ministrante, mas a voz do Teu Espírito falando ao nosso coração. Eu te peço misericórdia, que o Senhor conduza esta hora, quando nós expomos a Tua palavra, que a Tua voz seja ouvida, Senhor, e que sejamos transformados, em nome de Jesus, amém. Quero falar nessa tarde sobre uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus, amém? Como viver uma igreja? O que é ser uma igreja cheia do Espírito Santo? E isso traz uma pergunta: o que é ser? Como a igreja deve ser? Será se a ideia da igreja era ser uma igreja tradicional, litúrgica? Qual é o modelo de igreja? Ou uma igreja mais contemporânea, cheia de luzes? Qual é o modelo ideal para a igreja? E a resposta eu te trago para esse resumo de Lucas, do evangelista Lucas, ao apresentar como vivia a igreja primitiva. E ele começa trazendo esse resumo, mostrando como a igreja vivia. E ele marca basicamente em 4 áreas especiais. Que a igreja de Atos era uma igreja que ensina, que ama, que adora e que multiplica. Vamos dizer junto? Ela é uma igreja que ensina, que ama, que adora e que multiplica. A lógica do texto que Lucas organizou é que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. E por causa disso havia temor. E o Senhor fazia milagres no meio do povo. Eles amavam profundamente. Eles viviam profunda comunhão, estavam juntos, tinham tudo em comum, compartilhavam o que tinha. Eles adoravam. Eles partiam o pão na comunhão, eles estavam sempre em oração, eles estavam unânimes no templo, de casa em casa, eles viviam junto para a glória de Deus. E essa igreja, profunda na palavra, profunda no amor, profunda na presença de Deus, multiplicava poderosamente sobre a terra. Acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Mas para você entender, essa igreja aqui, de Atos capítulo 2, 42, 47, é o resultado de Pentecostes. Quais são os efeitos de Pentecostes para o povo de Deus? E por isso a pergunta: o que é ser uma igreja cheia do Espírito Santo? Porque uma vez que o Espírito Santo é derramado sobre a igreja em Pentecostes, há um operar do Senhor poderoso naquele povo, um novo tempo começa, é a era do Espírito. 3 grandes verdades acontecem quando o Espírito é derramado. Em primeiro lugar, eles começam a
profetizar da parte de Deus, a falar da mensagem de Deus, todos se tornaram ministros cheios do Espírito Santo, proclamando a todas as nações. Eles carregaram a mensagem do Evangelho cheio do Espírito, se tornaram o povo da palavra. Mas em segundo lugar, o que mais que aconteceu cheio do Espírito? Eles agora falavam e cada um entendia na sua própria língua. O Espírito reverteu Babel, enquanto por causa do pecado em Babel, o homem não se entendia, dividido em línguas. Quando o Espírito Santo é derramado, uma nova humanidade é restaurada, e há uma reversão de Babel. Pessoas das diferentes nações agora se entendiam mais uma vez. Isso a gente vive na igreja. Essa humanidade de amor que só se pode viver no poder do Espírito de Deus. Em terceiro lugar, era Pentecostes. A festa de Pentecostes acontecia no templo, mas dessa vez não. A glória de Deus se manifestou em outro lugar. Numa casa, no meio da igreja, o templo do Espírito de Deus na terra tem um novo endereço. É o povo de Deus. E como resultado desse operar, como é que isso se manifesta na vida prática da igreja? Ou seja, o que é ser uma igreja cheia do Espírito Santo? Em primeiro lugar, Lucas vai descrever como uma igreja que perseverava na doutrina dos apóstolos. E que em cada alma havia temor. A palavra operava de forma poderosa no meio da igreja e havia sinais no meio deles. A palavra de Deus tinha um lugar proeminente na igreja cheia do Espírito. Vou voltar para Pentecostes para entender, porque estamos em Atos capítulo 2. Quando o Espírito é derramado sobre a igreja, há um vento impetuoso. Línguas pousadas sobre a cabeça de todos os discípulos. E qual é o sinal, qual é a manifestação? Eles passaram a falar em outras línguas, nas línguas das diversas nações. E havia pessoas de todas as nações da terra, é o que Lucas diz. E cada um ouvia na sua própria língua as grandezas de Deus. Era o cumprimento da promessa. Quando no capítulo 1, no verso 8, ele diz: derramarei poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês testemunharão em Jerusalém, a Judeia, Samaria e até as confins da terra. Então o Espírito desce com poder sobre a igreja, e todos agora se tornam profetas, falando às nações. E havia pessoas de todos os povos, e no mesmo tempo ouviram a palavra de Deus. O enchimento do Espírito se manifestou num povo profetizando a palavra. Não, o que isso resultou na vida prática da igreja? E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Eles se tornaram uma comunidade de professores e alunos. Para você entender, em Atos capítulo 2, quando Pedro vai explicar o sinal, a gente sempre associa ao dom de línguas. Mas quando Pedro vai explicar o sinal, no seu sermão ele diz: vede, irmãos, eles não estão bêbados. Aí ele usa o texto de Joel. Ele diz: o que aconteceu é o que disse o profeta Joel, que naqueles dias os vossos filhos e vossas filhas, acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões. Quem é que tinha visões no contexto do Antigo Testamento? Os profetas. E sonharão os velhos. Quem é que tinham visões, sonhos no Antigo Testamento? Os profetas. E até sobre os meus servos e minhas servas derramarei do meu espírito naquele dia e profetizarão. Pedro interpreta aquele texto como uma manifestação, onde todo o povo de Deus agora é um povo de profetas, testemunhando da palavra de Deus às nações. Uma comunidade da palavra,
Um povo cheio do Espírito se torna uma comunidade da palavra de Deus. E essa é então a primeira característica relatada por Lucas. A experiência do Espírito não os afastou da doutrina, não os afastou da palavra. Pelo contrário, os aprofundou na doutrina. Um povo cheio do Espírito é um povo cheio da palavra. E um povo cheio da palavra é um povo cheio do Espírito. Elas não concorrem, elas andam juntas. Então, isso fez aquele povo se tornar uma igreja que ensina. Para eles a palavra de Deus tinha um papel especial, tanto que em Atos capítulo 6, verso 2, os diáconos foram levantados para que os apóstolos pudessem se dedicar à palavra de Deus. Atos capítulo 20, verso 20, o apóstolo Paulo diz que ele não deixou de anunciar todas as coisas proveitosas e ensinar tanto publicamente quanto de casa em casa. Essa era uma máxima da igreja, tanto que Paulo, quando vai ensinar agora seus discípulos, ele vai dizer: prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a doutrina, longanimidade e doutrina. Pois haverá templos que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças. O próprio apóstolo Paulo, que é discipulador de Lucas também, ele está dizendo: é isso que somos como povo de Deus. Nós somos um povo de profetas, pregando a palavra de Deus às nações, compartilhando a doutrina do Senhor uns aos outros e ao mundo. Somos uma comunidade da palavra. Não é à toa que essa é a nossa missão. A nossa missão é ir por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Somos o povo da palavra. O Espírito é derramado sobre nós para pregarmos a palavra. Isso faz de nós uma comunidade da palavra, de ensino e aprendizagem. E aprendemos e ensinamos a palavra de Deus nos cultos, por meio dos sermões, nos grupos pequenos, pela edificação, no relacionamento discipulador, na vida. Viver igreja é viver um povo da palavra de Deus, ensinando e aprendendo uns aos outros. Mas tem uma questão: quando pensamos em palavra de Deus, sempre pensamos em algo que se faz no púlpito. É um pastor, um teólogo, é alguém especial. Mas no Novo Testamento não era assim. Quem ensinava no Novo Testamento? Naquela comunidade cheia do Espírito, quando o Espírito foi derramado em Pentecostes, quem foi que recebeu capacidade do Espírito para falar as palavras de Deus? Quem se tornou profeta de Deus para em línguas falar às nações? Quem foi? Todos passaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia. A igreja é um povo onde todos são sacerdotes. Todos são ministros. Não sou eu o ministro, não é o pastor Edson o ministro, não é o pastor Giovanni o ministro. Somos uma comunidade de ministros. É a ideia que Lutero renova na comunidade do povo de Deus, que havia se perdendo para o magistério. Ele fala sobre o sacerdócio universal de todos os crentes. Nós temos livre acesso a Deus e nós todos fomos chamados para ministrar uns aos outros da parte de Deus. Todos são ministros da palavra, profetas de Deus, para ministrar na vida uns dos outros. É essa a igreja de ensino e aprendizado, mas não de um professor e alunos, mas de uma comunidade de aprendizado. Somos um povo de aprendizes, estudando a Bíblia junto, fazendo discípulos. E quem deve fazer isso? O próprio texto diz: e todos, e juntos, e unânimes. É um ministério de todos
e cada um de nós. Uma igreja movida pelo Espírito. É uma igreja cujo esse operar da palavra, ele não está centralizado no ministro. Ela é uma comunidade discipuladora. Se ela é uma comunidade discipuladora, ela é uma igreja cuja ele é o corpo de Cristo. E o cabeça da igreja, quem é o cabeça da igreja? É o pastor Edson. É o pastor Rafael. O cabeça da igreja é o Espírito. E ele vai movendo os seus membros pelo Espírito, operando no meio da igreja por meio de cada um dos seus profetas, por meio de cada um dos seus ministros. Pastores, é importante a gente pensar, e eu sei que essa é a mentalidade de vocês. Às vezes a gente fica achando que precisa controlar a igreja. Sabe quem é que tem que controlar a igreja? Quem é, irmãos? É o Espírito Santo de Deus. Ele é o maior interessado na igreja, mais do que a gente. Deixa Deus trabalhar. É uma igreja descentralizada. É uma igreja que permite que cada um no seu dom avance, ministre, evangelize, discipule. Onde ministrar uns aos outros não é o privilégio de alguns, mas é esperado por cada um dos membros da igreja. É isso que é ser uma igreja cheia do Espírito, onde todos, cheios do Espírito, ministram como profetas nas vidas uns dos outros, como discipuladores na vida um dos outros. Irmãos, uma igreja saudável é uma igreja que todos trabalham. Não existe o dom do crente de banco. Não existe o chamado para frequentar cultos. Todos nós somos a comunidade do Espírito, ministrando da parte de Deus. Assim, para termos uma igreja assim, precisamos de uma mentalidade generosa na liderança, onde não há, então, disputas. Eu não preciso disputar com ninguém, disputar posição, disputar espaço, é pelo contrário. Líderes de células, discipuladores, líderes de 10, líderes de 100. Pelo contrário, há uma cultura generosa de delegar, de entregar, de compartilhar, onde dar, onde compartilhar ministério, posição, espaço, é mais importante do que reter, preservar para mim. É uma comunidade onde não há um desejo de aparecer antes de treinar e capacitar outros a avançar e ministrar. Por isso, precisamos ser uma igreja e uma liderança generosa. Eu quero dizer como a gente pensa igreja um pouquinho lá em São Luís. Para nós, somos uma comunidade de ministros. Então, a ideia de uma boa igreja não é uma ideia que tem um bom pastor, que aconselha todo mundo, que está disponível 24/7 para responder a qualquer questão, que é um grande teólogo, um grande ministro, que faça você dizer, o meu pastor é o cara. Mas é sermos uma comunidade que reconhece que todos são cheios do Espírito, então todos ministram. E por isso os grupos pequenos, não é para o líder da célula pregar, ele é só um facilitador, mas é um ambiente de ministração mútua. Por isso que um bom relatório para nós lá é mais organizado por perguntas do que por afirmações.
para estimular com que todos falem. Por isso que a gente tem que quebrar gelo, para estimular que todos falem e ele se sinta à vontade para falar e falar da parte de Deus entre eles. E para isso a gente precisa ser generoso, porque às vezes é só o líder que quer pregar, só ele que quer falar, só ele que quer discipular, nunca ninguém está pronto. E aí eu quero falar um pouco do pastor Afonso. Pastor Afonso era uma figura. Pastor Afonso sempre foi muito generoso com o ministério dele. E eu estou contando aqui só para servir, não é modelo, mais uma vez, como eu disse até hoje, é só para ver como ele viveu esse princípio. Pastor Afonso, pastor de uma igreja que, juntando todos os núcleos, dá 2.500 pessoas, centenas de células, dezenas de igrejas. Aí eles faziam uma escala de pregação na igreja. Ele pregava uma vez por mês. Durante os congressos, era engraçado isso. O pastor Edson esteve lá com a gente. Durante os congressos que a gente organiza, ele não pegava o microfone nenhuma vez. Ele não sentava em lugar especial. Você ia procurar o pastor Afonso, ele estava sentado. Assim. Era capaz de você frequentar a nossa igreja talvez por algumas semanas, ou até por meses, e nem saber quem é o pastor principal da igreja. Porque ele estava lá, compartilhando com todo mundo, de forma generosa, o púlpito, o ministério, a liderança. E esse precisa ser um valor que nos inspira, mas que na nossa igreja inspirou a maneira de viver liderança. Liderar não é aparecer, não é querer aparecer, não é mostrar os seus talentos, mas pelo contrário, para nós liderar é sumir. Vou repetir, liderar é sumir. Porque quanto menos você aparece como líder e as coisas acontecem, mais competente você é para delegar, para descentralizar. Por isso, um bom líder não é aquele que arrebenta, mas é aquele que tem capacidade de fazer os seus discípulos arrebentarem. Esse gráfico do Christian Schwartz, ele diz que as igrejas de alta qualidade e que estão crescendo, a maioria delas, são igrejas que têm como foco o treinamento dos membros. Então, os obreiros que ocupam cargos eletivos na nossa igreja são treinados para as suas tarefas. É uma igreja que entendeu que a máxima do pastor não é fazer a obra, mas a máxima do pastor, a máxima do líder, a máxima daquele que está em papel de proeminência na igreja é treinar os demais para também fazer a obra. Do Christian Schwartz eu separei um trecho para você, e olha o que ele diz. Eles não usam seus colaboradores como ajudantes para alcançar seus próprios objetivos e implantar sua visão. Pelo contrário, a pirâmide de autoridade é invertida. Eles capacitam, apoiam, motivam, acompanham todos individualmente para que se tornem aquilo que Deus tem em mente. Aqui deparamos com o que denominamos o princípio do por si mesmo. Líderes que se veem como instrumento para capacitar outros cristãos e levá-los à maturidade espiritual. Descobrem como esse aspecto, levar por si mesmo ao crescimento. Leva a si mesmo Em vez de fazer a maior parte do trabalho, esses líderes investem a maior parte do seu tempo em discipulado, delegação e multiplicação. É a liderança de uma igreja que entende, que lidera uma comunidade de ministros.
É um líder de célula que entende que ele é facilitador de um encontro de ministros. Como Paulo vai dizer aos Efésios, que ele designou os dons da palavra. Aqueles que falam, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, para preparar os santos, para aperfeiçoar os santos. O papel dos ministros é fazer o que nós estamos fazendo aqui, treinando a igreja para dizer: vai, faz você, faz assim. Somos uma equipe, somos treinadores da igreja. Essa é a nossa função. Para que então, olha como ele diz no verso 16: todo o corpo, bem ajustado e unido pelo auxílio de toda junta, cresce e edifica-se a si mesmo, na medida que cada parte realiza a sua função. Isso é uma boa notícia para nós, irmãos. Para nós, pastores. Deixa eu dizer uma coisa para os pastores. Tem alguém que é pastor aqui? Tem uns pastores da igreja. Você não precisa ser um popstar. A gente está vivendo uma cultura que parece que o pastor ele precisa virar um astro, um espetáculo. Não, não é sua função. Ainda que a igreja queira, mas não é sua função. Porque o avanço da igreja, ela está no corpo de Cristo. E não pela força humana, pelas capacidades e habilidades do pastor. Quando ela é uma igreja movida pelo Espírito, através de todos os seus membros. E aí eu volto para o pastor Afonso. Pastor Afonso era, o pastor Gil estava até dizendo, até a dicção dele era engraçada, né? Ele ia falar Bíblia, pregando, ele falava Biba. Porque a Biba, Jesus, ele era muito inteligente, mas ele não era um pregador carismático. Ele não era um líder efusivo. Ele era um cara tão simples. Ele tinha tudo para ser um pastor irrelevante, pelos padrões do que se espera de um líder. Ele nem era um cara tão estruturado como eu, como o pastor Edson, fazendo planilhas e estratégias. Ele não. Tudo para ele é vamos orar, é Deus que faz, assim que era ele. Aí eu preparava um tempão, uma estratégia, PowerPoint, Excel, ele diz, isso aí não serve para nadinha. Quem faz é Deus, assim que ele falava, é verdade. A função do pastor não é ser um popstar. A função muitas vezes do pastor é não atrapalhar, é não ser tão bom que a sua igreja não faz nada. Ele é tão bom que só ele que serve para aconselhar, ele é tão bom que só ele que serve para visitar, ele é tão bom que só ele que serve para pregar. Não. Uma igreja que avança saudável, uma igreja onde todos ministram. E que vira uma rede de ensino da palavra, como diz 2 Timóteo 2,2, que da minha parte ouviste, através de muitas testemunhas. Isso transmite a homens fiéis, também idôneos, a instruir a outros. A igreja é uma comunidade de ministros da palavra, de profetas da palavra, onde um após outro ensinam a palavra de Deus. Quem que você já está instruindo? Quem que você já está discipulando? A quem você está ministrando? É tempo de avançar. Segundo lugar, é uma igreja que ama. E uma igreja que ama, no sentido de que quando o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja, o que aconteceu, irmãos? Todos começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia. E depois que eles começaram a falar, segundo o Espírito lhes concedia, cada um entendia, pessoas de todas as nações, cada um entendia
na sua própria língua. Um milagre poderoso, onde as nações agora voltaram a se entender. O pecado dividiu os povos em línguas, mas o povo de Deus redimido uniu novamente as nações. Há uma nova humanidade voltando para o Éden. Isso está começando por meio da igreja, na direção da terra prometida. Um povo vivendo em unidade. E o que essa verdade de Pentecostes resultou na vida prática da igreja? E eles perseveravam na comunhão. E o que significa viver em comunhão? Em primeiro lugar, é ser uma igreja relacional. Diz, estavam todos juntos. É uma igreja de amigos, irmãos. É uma igreja que todos os que creram estavam juntos. É muito mais do que todos tinham uma mesma concepção doutrinária, um mesmo credo de fé. Eles tinham todos uma mesma visão de igreja. Não, eles estavam juntos. Ser igreja é muito mais do que cognição, doutrina. É virar um povo de amor, uma comunidade de relacionamentos, uma família. Olha o que é interessante no próximo dado da pesquisa do Christian Schwartz. Ele vai dizer assim: as igrejas que crescem, alta qualidade crescendo, 17 vezes mais, o quê? Quantas vezes nos últimos 2 meses você convidou outros membros da sua igreja para uma refeição ou um café na sua casa? Ele está dizendo que as igrejas de boa qualidade e as que crescem são as igrejas onde os membros tomam café na casa um do outro. A gente fica achando que é só doutrina, que é exposição bíblica. A gente fica achando que é reteté. E sabe o que é? É café, irmão. É coração, é comunhão. Essa era uma igreja que tem prazer de estar juntos. Eu contei em algum momento, acho que foi hoje de manhã, mas vou contar de novo. Teve um período da nossa vida na igreja que a gente começou a repensar e voltar a ser uma igreja de relacionamento. E a gente tinha o conselho da igreja, só autoridade. Aí a gente se reunia. E sabe como é que o pastor Afonso fazia para nos ensinar a ser relacional? A gente sempre ia, livro de ata, secretário, reunião, sentava, aí o pastor Afonso pegava o imagem e ação. Diz, qual é a pauta da reunião? Nós vamos jogar imagem e ação. Porque a gente precisa voltar a ser amigo, é o que ele falava. Se a gente não for amigo, não faz sentido. A gente precisa... É uma igreja que joga uno. Viu, Rodrigo? Uma igreja relacional. Olha o que ele escreve na pesquisa. A nossa pesquisa comprovou, mesmo os pastores que crescem, é pelo menos um pouco mais orientado para relacionamentos, um pouco mais preocupado com pessoas, um pouco mais direcionado para o trabalho em parcerias do que o estilo dos seus colegas que estão decrescendo. Ele diz, olha, os pastores que crescem, as igrejas que crescem, o estilo de trabalho é um estilo relacional. Por exemplo, mais 2 resultados da pesquisa. Ele diz que as igrejas orientadas para trabalho de parceria com outras igrejas, de mentoria, de prestação de conta, são aquelas cujos pastores... Será que os pastores da igreja que crescem são menos voltados a relacionamento? Ele diz que não, pelo contrário. Os pastores mais voltados para relacionamento são os que mais crescem. E, inclusive, as igrejas que mais crescem, o pastor nem teólogo é. Está ali, ó, 42%. E as igrejas que menos crescem, o pastor é teólogo. Não é teologia, é coração.
é amor, é vida. O que é ser uma igreja de relacionamentos? É ser uma igreja comunitária. E diz que eles tinham tudo em comum. Eles vendiam suas propriedades e bens, distribuindo a todos à medida que alguém tinha necessidade. Era uma igreja generosa. Onde para nós ser cristão tem a ver com compartilhar o coração, compartilhar a vida, compartilhar a geladeira, compartilhar a despensa, compartilhar a carteira. Vou dar um exemplo da Ana Lídia. Ana Lídia é uma moça de 47 anos de idade, tinha um filho de 14. Teve câncer, mãe solteira, se converteu. Participava de uma célula de jovens solteiras. Mas ela tinha um filho, ela pega câncer, ela adquire um câncer. Fica muito doente. E foi muito impactante para a nossa igreja o que aconteceu. Todas moças solteiras, algumas universitárias, outras recém-formadas, mas não casadas. Essas moças começaram a se revezar no cuidado da Ana. Ela trabalhava, ela era uma executiva, ela fica pelo SUS e o salário dela cai assim para 1/4 do que ela ganhava. O dinheiro não dava para pagar as contas de casa. Não foi o dízimo, o caixa da igreja, a célula das moças faziam o supermercado dela. O filho, ela não tinha mais condição de acompanhar o filho dela. Então uma das moças é quem levava e trazia o filho dela da escola. Elas decidiram não deixar a Ana Lídia sozinha em casa. Então elas se revezavam no acompanhamento. A Ana Lídia foi profundamente amada por essa célula. Nunca faltou nada para ela. E quando precisou fazer exames, que ela não tinha plano de saúde e no SUS demoraria muito, a nossa comunidade se fazia o levantamento e a gente levantava o Pix, né? E pagava o exame. É isso que tem jeito e cara, cheiro, gosto de igreja. É um povo que tem tudo em comum. Não é porque a gente simplesmente agora deixa de ter bens pessoais. A gente tem bens pessoais, mas a gente está disposto a compartilhar à medida que alguém tem necessidade. Isso muda a perspectiva de como a gente olha a igreja. A gente passa a ser então uma igreja servindo, não só os membros, mas servindo a comunidade. Lá na nossa igreja, se vocês conhecem bem, a gente tem uma fundação, mas não só isso. A gente limpa as praças do bairro, a gente pinta meio-fio, a gente leva bolo para a delegacia. Como vocês levam presente de aniversário, né, para algumas autoridades da cidade. A gente tem na nossa igreja, ao lado na fundação, para a comunidade, atendimento médico gratuito, porque o pastor Afonso ele era médico. E sabe o que ele fazia na igreja já há muitos anos? Toda segunda e quinta à tarde, ele atendia num consultório que nós temos na igreja. Devia ter botado a foto aqui do consultório. Ele montou um consultório na igreja e segunda e quinta ele atendia de graça qualquer pessoa que fosse lá. Isso criou uma cultura. Hoje o pastor Afonso faleceu, faz 2 meses. E nós temos 10 médicos atendendo na igreja. Sabe? Igreja, essa comunidade de amor, onde nós estamos muito mais do que só pensando em doutrina, mas pensando em vida. Por exemplo, servir. A nossa igreja, a gente se considera, nossa igreja é classe média, mas nós nos consideramos uma igreja voltada para os pobres. Porque para nós, esse aqui é o pastor Afonso, esse de camiseta. É o pastor, olha como ele ia para as comunidades. Camiseta, short, parece um pijama, né? E esses remédios, ele saía pedindo para representante, como médico, e o que não conseguia ele comprava, e ele tinha o maior prazer de ir para as comunidades onde estão os nossos núcleos, para atender de graça.
E quando a gente chegava na comunidade, eu não sei fazer nada, corta cabelo, carrega a cesta básica. Ou então não sei fazer nada, fica orando para quem sai da fila, sei lá. Porque é entender que é viver em comunhão, em amor. Mas assim é entender que nós precisamos ser uma igreja dispersa. Porque a gente parece que só entende igreja quando a gente está reunido. Mas ele diz, eles se reuniam diariamente. Tinham tudo em comum. Eu tenho até 6 horas, não toca ainda. Me deram até 6 horas. Se começar a tocar, eu vou me zangar. Estou brincando, viu, irmão? Não zanga comigo não. Espera aí, não perde meu tempo não. Estou sem 10 minutos. Só que essa igreja diz que diariamente, eles estavam juntos, compartilhando o pão, de casa em casa. Qual era a igreja dele? A nossa igreja vai se tornando semanal, dominical. Mas a igreja deles era diária. Sabe por quê? Porque às vezes a gente não entende o que é igreja. A gente acha que igreja é só quando a gente reúne aqui, canta uns coros, escuta um sermão. Mas a gente precisa ter uma agenda de uma igreja diária. Como é que eu vou viver a igreja diária? Para deixar a porta da igreja aberta? Não, é quando eu visito. Quando eu tomo café. Quando eu vou visitar o irmão que está no hospital. Quando a gente se senta para fazer discipulado. Ou quando eu me reúno com um amigo meu descrente, mas eu estou planejando, eu estou ali sendo intencional para ganhar ele para Jesus. Quando eu estou vivendo igreja dia a dia, é uma igreja que sabe viver a igreja quando ela está dispersa, quando sai por essas portas. A gente não deixa de ser igreja, a gente continua sendo igreja, na célula, no discipulado, no evangelismo, na visita, na comunhão. A gente reorganizou nossa proposta de agenda lá na igreja. É uma igreja diária, a gente tem culto, é um dia na semana, outro dia é o encontro da célula, outro dia o encontro do discipulado, outro dia o encontro para evangelizar os amigos. A gente está todo dia, e a minha célula, para você entender, irmãos, eu estava contando no almoço, a gente tem reunião de terça-feira, nossa célula, a gente se encontra domingo no culto, e depois do domingo no culto, a gente almoça todo domingo junto. Mas no sábado à tarde, a gente joga beach tênis, porque a gente é amigo. E eu tenho que ganhar deles, é claro. E a gente reúne a célula para jogar beach tênis. E a gente é amigo. E o que a gente faz sexta-feira à noite? Não é porque a minha célula eu tenho que fazer, porque a gente é amigo. Aí a gente sai para comer sanduíche, não é? Porque a gente é amigo. É uma igreja que entende que a gente precisa se curtir. E se ela se curte, ela é diária. Porque não é uma obrigação religiosa. E por isso ela é fiel. Eles perseveravam em comunhão. E eu vou dizer, a ideia de perseverar é aquilo que a gente faz quando a gente faz sempre. Mesmo quando tem barreiras, quando tem dificuldade. Eu vou dizer para vocês, ter comunhão não é fácil não, irmão. Não é não. Porque você é muito chato. Eu também, todo mundo tem suas chatices, né? Mas ter comunhão não é só estar com quem a gente gosta. Por isso a gente precisa se empenhar, se esforçar. E mesmo quem nos fere, a gente vai perdoar, porque o padrão do Evangelho, Jesus morreu na cruz para nos perdoar, e viver o padrão do Evangelho é viver um padrão de perdão. Jesus morreu naquela cruz para reconciliar-se com pecadores. Viver o padrão do Evangelho é estar andando e se reconciliando com aqueles que nos ferem. Jesus nunca rejeitou nem Judas, sabendo que ele o iria trair. E fez de Pedro, o que negou ele, imediatamente depois, o líder da igreja. A gente precisa perseverar em comunhão.
Mas nós somos uma igreja também que adora. Essa é mais rápida. Vou passar batido que não faz, vocês são craque nisso. É uma igreja que está sempre no partir do pão e nas orações, louvando a Deus, o que diz o texto. E onde é que eles adoravam? No grupo grande e no grupo pequeno, de casa em casa e no templo. Atos 20:20, ele diz com outras palavras. Já que ele não está mais no templo, porque não é Jerusalém, ele está em Éfeso, lá ele vai dizer, é publicamente de casa em casa. Como eram os grupos pequenos na igreja primitiva? Os grupos pequenos, irmãos, é muito mais do que uma estratégia, é uma maneira que eles viviam isso. Por exemplo, em Pentecostes eles estavam reunidos numa casa, eles estavam unânimes no templo e de casa em casa, todo dia eles estavam unânimes do pátio do templo em casa em casa, havia distribuição diária do pão nas casas, Paulo perseguia a igreja nas casas, Pedro, quando foi salvo de Herodes, ele foi encontrar a igreja que estava congregada na casa de Maria, eles estavam sempre reunidos na casa, como na casa de Lídia. Os próprios cultos, há sinais disso na história da igreja, mas no livro de Judas, no livro de Pedro, sabe como é que eles chamavam os cultos? Festas de amor. O que para nós é auditório, palestrante, para eles era mesa de comida. É só ler 1 Coríntios, aquela igreja bagunçou a festa de amor, não sei se você já prestou atenção, mas tinha gente que ficava até bêbado no culto, né? Loucura, mas era tão especial. Porque para eles culto era comida, era comunhão, era cantar canções em volta da mesa. Os prédios de igreja, como a gente conhece, só vai aparecer no 3º século. Porque antes era prioritariamente nas casas. Como a gente vai ver, a igreja que se reunia na casa de Priscila e Áquila, a igreja na casa de Filólogo, a igreja na casa de Priscila e Áquila, só que já em Corinto, a igreja de Laodiceia, daqueles que se reuniam e se hospedavam na casa dela, de Ninfa, a igreja na casa de Arquipo, era a igreja que estava nas casas. E as igrejas que crescem, irmãos, olha por que a gente vive isso, segundo as pesquisas estatísticas, isso aqui não é da igreja em célula. Um dos princípios estudados deve ser considerado, o mais importante é, sem dúvida, que as igrejas que crescem, que é o que ele está falando, é devido à multiplicação de pequenos grupos. A igreja nas casas, ela é poderosa, que se cultuava dessa maneira simples, relacional, em volta da mesa, da comunhão, do sorriso, da música. Como é que a gente vai viver isso hoje? Pode passar. É de casa em casa e publicamente. Eu caminho para dizer como é que devem ser nossas reuniões então hoje. É assim? Culto show? Ou é uma bem litúrgica? Eu quero dizer que o que o texto diz, sabe o que é? E eles se reuniam como? Com alegria, simplicidade. É a igreja. Não interessa ser assim, ser assado. Uma coisa era alegre. Era simples. No livro DNA, na pesquisa do Schwartz, ele diz assim, sabe qual é uma das características, pastor Edson? Vale muito a pena ler esse livro. Nas respostas estatísticas de igrejas que crescem, é uma igreja onde se ri. Sabia? Está na pesquisa. Uma igreja que se ri, uma igreja alegre, uma igreja leve, uma igreja simples. Onde a gente não está preocupado em complicar, a gente quer viver. Por isso, como é que devem ser nossas reuniões? Simples, alegres, vivas. Olha a estatística que eu me referi. 68% das igrejas que crescem, as igrejas que crescem, 68% responderam. Na nossa igreja, uma das características é que a gente ri, a gente é feliz. E as que não crescem, não, na nossa igreja a gente não ri não. A gente é sério. Tacitu. Eu queria ir para o final, vai para o ponto 4, para concluir. Pode passar. E por fim ele fala de uma igreja que multiplica. E aí eu queria que você visse qual é o resultado dessa igreja. Essa igreja descentralizada, cheia do Espírito, na palavra, em comunhão, reunindo de maneira simples, adorando ao Senhor.
de maneira alegre. Diz, enquanto isso o Senhor acrescentava-lhes dia a dia os que iam sendo salvos. Uma igreja cheia do Espírito, uma igreja cheia na palavra, cheia de comunhão, uma igreja cheia de adoração. É uma igreja que multiplica. E aí alguns já me falaram que eu ando falando sobre célula. E alguns me falam assim, a igreja não tem que se importar com crescimento numérico. O importante é só a gente cuidar, discipular. Qualidade é mais importante do que quantidade. Será que é o que a Bíblia pensa? Só no livro de Lucas. Olha o que Lucas pensa. Ele confere, e muito. Ele começa dizendo, primeiro a 120, depois cerca de 3.000, depois para quase 4.000, depois ele já não consegue mais contar, ele diz assim, é uma multidão. E depois ele dizia um número cada vez maior. E depois ele dizia, multiplicava muito mais. E depois se multiplicava, e aumentava em número. E a palavra do Senhor crescia. Isso só no livro de Lucas. Lucas estava vibrando com o crescimento. Para Lucas crescer é importante demais. E ele estava curtindo, porque o resultado da igreja cheia do Espírito era uma igreja que multiplica, que avança, e que chega em cada rua, em cada casa, em cada bairro, em cada beco, em cada cidade, até os confins da terra. É uma igreja que avança, é a igreja cheia do Espírito do Senhor. O que leva a igreja à multiplicação? Essa igreja assim simples, amorosa, ela contava com a simpatia de todo o povo. E atraía o povo para Jesus. Eles eram tão generosos. Eles estavam ensinando uns aos outros, orando, ministrando, cuidando, reunindo. Era gostoso estar naquelas reuniões. E o povo ficava simpático àquela igreja. E foi a mudança de chave. Pode passar. Foi a mudança de chave da nossa igreja. A nossa igreja, ela era uma igreja de programas, cheia de eventos, como eu já testemunhei aqui. São Luís 100% Jesus, Arraial do Povo de Deus, impacto nas praças, orçamentos, muitas coisas. Todo mundo cansado, exausto e brigando. Até o dia que a gente falou assim, vamos ser simples. A gente tinha culto segunda, quarta, terça, quinta, sexta, sábado, domingo. Vamos ficar com culto só domingo. Vamos simplificar, vamos deixar as reuniões na casa, vamos fazer os discipulados, vamos evangelizar por relacionamento, vamos orar, fazer grupos de oração na igreja, vamos simplificar. E quando a gente simplificou, a gente saiu de 235 membros, eu já falei esse número antes, para em 5 anos, para 1.000 membros. E depois, com mais 5 anos, para 2.500 membros. Quando ficou mais simples, não quando ficou mais complicado. Quando ficou mais relacional. Quando as nossas reuniões eram simplesmente mais singelas. Quando a gente estava menos preocupado em ser uma grande estrutura. Foi quando a gente mais cresceu. Vamos ser a igreja de todos os dias, cheios de amor, de alegria e simplicidade. No culto, no pequeno grupo, no discipulado, no evangelismo por relacionamento, na comunhão, nas orações. Eu queria terminar essa conferência dizendo mais do que ir para a igreja. Vamos ser a igreja. Fica de pé comigo, vamos orar. Senhor Jesus. Jesus. Restaura a tua igreja no mundo. Restaura a tua igreja em mim, Senhor. Nos faz ser essa comunidade tão gostosa, de amor, de cuidado mútuo,
comunhão. Nos faz ser esse povo simples, cheio do Teu Espírito. E por causa do Teu Espírito a gente consegue ser ministro de Deus. Pessoas simples como nós. Por causa do Teu Espírito a gente consegue se amar, mesmo sendo pessoas complicadas como nós. Mas é o Teu Espírito que faz isso em nós. Ah, Senhor. O Espírito Santo de Deus. Ah, Espírito Santo de Deus. Mais do que estratégias, mais do que métodos e modelos, o que nós queremos é Espírito de Deus, faz isso no nosso coração. Eu queria terminar invocando ao Senhor e ao Seu Espírito que Ele faça isso em nós. Se você quer que o Espírito Santo faça isso em você, vem aqui na frente, vamos orar juntos. Espírito, se esse é só seu clamor do seu coração, Espírito, faz isso em mim, faz na minha célula, sai do teu lugar. Vamos ver o Espírito de Deus operar no seu coração, no meu coração nessa hora. Talvez hoje é o dia onde o Espírito vai fazer diferente. Fazer diferente na tua história, na tua célula. É um novo tempo. Vai chegando e vai clamando o Senhor, vai dizendo, faz em nós, Senhor. Faz em nós, Senhor. Faz em nós. Oh, rebalaba, chorei, carabalabás, rebalaba, soquererererererere, balabás. Oh, Deus. Somos teu povo, Senhor. Queremos viver como teu povo. Pai, olha para o nosso coração agora. Tu sabes, Pai, estamos aqui reconhecendo que temos tantas limitações. Tanta coisa a gente já sabe, mas a gente não obedece. Tanta coisa a gente sabe que tem que fazer, mas não consegue colocar em prática. Eu sou o primeiro a dizer isso. Eu quero pedir perdão ao Senhor, junto com os meus irmãos. Por favor, Senhor, perdoa o nosso pecado. Como nós temos sido omissos, como nós temos deixado que a verdade, que já foi revelada ao nosso coração, se dissipe tão rapidamente. Eu quero pedir, por favor, acende a chama novamente, Senhor. Reacende. Nós queremos sair daqui dessa conferência com o coração incendiado, Senhor. Com um novo coração. Nós queremos que essa chama seja mais intensa dentro de nós. Por favor, derrama mais óleo, mais fogo, mais intensidade. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai. Sabemos que há pouco tempo e nós queremos cumprir a nossa missão, o nosso propósito sobre a terra. Senhor, em nome de Jesus, reaviva-nos, restaura-nos, levanta-nos, Senhor, ergue-nos, Senhor. Deus, em nome de Jesus, nós te clamamos, Senhor, por favor. Eu sei, Senhor, que se trata de uma iniciativa, de uma obediência, de uma postura. E eu quero, junto com os meus irmãos, declarar que essa oração que estamos fazendo, nós vamos fazer ela acontecer. Porque nós concordamos, nós somos coerentes com a nossa oração. Nós queremos, clamamos a Ti isso, e nós vamos contribuir para que isso aconteça. Porque a Tua palavra é tão clara. Quando o Senhor diz, vão, eu vou estar com vocês todos os dias. Eu vou estar com vocês. Façam discípulos, eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Nós cremos nessa palavra, Senhor. Nós cremos nessa palavra. Pai, nos dê essa cidade para Ti, Senhor.
Nos dá, Senhor, as cidades aqui da nossa região. Nos dá o nosso estado, Senhor. Nos dá o nosso Brasil, Senhor. A tua palavra diz, Senhor, que assim como as águas cobrem o mar, do conhecimento da minha glória se encherá toda a terra. Nós tomamos posse dessa profecia, Senhor. E aqui estamos nós como instrumentos em tuas mãos para fazer essa profecia acontecer. Nós somos esse povo cheio da glória de Deus, que vai multiplicar essa glória. Em nome de Jesus, hoje eu declaro, estamos dando uma resposta ao Senhor, para te obedecer, Senhor. O Senhor soprou em nós o teu Espírito Santo e disse: vão, façam agora, espalhem essa glória por toda a terra. Em nome de Jesus, eu quero profetizar essa comunidade. As comunidades aqui representadas não serão mais as mesmas a partir de hoje. Essa palavra entrou em nós. Meu Deus, esse decreto está sobre nós agora. O decreto de multiplicação. O decreto de encher a glória, de encher a terra da glória de Deus, está sobre nós, em nome de Jesus. Aleluia. Oh, aleluia. Você pode glorificar a Deus? Você pode exaltar o nome dEle? Você pode expressar a sua adoração, o seu louvor a Ele? Você pode dar um glória a Deus? Aleluia. Oh, te adoramos, Jesus. Pai, muito obrigado pela vida do pastor Rafael. Experiência linda que o Senhor deu para ele. Que privilégio. Meu Deus, nós nos alegramos tanto por ouvir o que o Senhor está fazendo lá em São Luís do Maranhão e pelo que ele pôde compartilhar com a gente. Continua mantendo o coração dele puro, íntegro, um coração humilde, manso, sempre pronto a ouvir a tua voz e te obedecer. Que nessa nova fase que ele está vivendo agora, quando ele assumiu de fato a liderança da igreja lá, que seja uma nova fase, uma fase de uma grande revolução naquela cidade, através da igreja que o Senhor confiou a ele. Abençoa, capacita, o enche com a tua sabedoria. E Deus, nós como igreja também profetizamos bênção e prosperidade sobre ele, no espírito, na alma e no corpo. E declaramos, tudo que colocar a sua mão, onde ele colocar a sua mão, ele será bem sucedido. Não para o bem-estar dele, não, nem o bem-estar dele, pessoal ou da sua família. Não, Senhor, é a tua glória. É a tua glória. Que o Senhor seja glorificado com a sua vida. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Obrigado, querido.